Boa noite. Paz para quem é de paz, sucesso para quem é de sucesso. Seja bem-vinda, você que está aqui pela primeira vez. Vai pegando o bonde aí, tá? Fala aí para mim aí, você que está aqui pela primeira vez. Enquanto o pessoal tá entrando aí. Essa é minha primeira vez aqui, escreve aí. Primeira vez. Boa noite, Márcia. Kiara Ribeiro, boa noite. É Mércia, né? Mércia de Carvalho. Boa noite, boa noite. Karina. A Adriana disse que é a primeira vez. Eu pergunto se é a primeira vez, que é pra mim pegar leve com vocês, tá? A Ramone também é a primeira vez. Vamos ver se tem mais gente. Lucinete também é a primeira vez. Pessoal do Facebook aí também, se vocês quiserem dizer aí quem é a primeira vez que tá aí, pode ir escrevendo aí. Lucinete, a primeira vez. Provavelmente vocês vieram lá do WhatsApp, né? Então, só para explicar, né? Tem muita gente que é bem a primeira vez mesmo, que às vezes não sabe nem o que está acontecendo, simplesmente acessou e caiu aqui. Às vezes tem pessoas até que estão passando aqui pelo Instagram, que são seguidores aí, e também estão assistindo, resolvem, né, assistir. Então, para você que está chegando pela primeira vez, você está fazendo parte aqui de uma das programações do Casamento Sem Crise. Nós temos o objetivo de ajudar as pessoas a restaurar o seu casamento. E a maioria das pessoas que estão fazendo presente hoje aqui são pessoas que elas vêm lá dos grupos do WhatsApp. A maioria das pessoas que estão aí fazem parte lá do Casamento Sem Crise no WhatsApp, tá? Se você ainda não faz parte dos grupos do WhatsApp, você pode entrar depois lá pelo link que está na minha bio, aí no Instagram e no Facebook também tá o link aí no site, tá? Para você que ainda não faz parte. Tem algumas pessoas aqui que eu já reconheço, que já são alunos do curso. E lembrando que o simples fato de você entrar lá pelo WhatsApp, você, dentro de 24 horas, você vai estar recebendo aí um curso gratuito, tá? A respeito de crise no casamento, para te introduzir. Porque eu até procuro perguntar aqui quem que está aqui pela primeira vez para me saber se tem muita gente nova, porque senão o pessoal fica tudo perdido. Então, boa noite para você que chegou depois aí. Sinta bem-vindo, né? Seja bem-vindo, você que chegou depois que a gente já tinha começado. Mas a gente vai começar ainda, eu só estava dando os avisos aqui. Então, hoje a gente vai falar a respeito de quando o relacionamento perde a confiança. E o próprio tema aí fala a respeito disso. Depois de uma crise, é possível confiar de novo? Essa é uma das dúvidas que a gente recebe recorrente. E aqui vai ter duas vertentes, vai ter dois lados da moeda. Tem pessoas aqui que fazem parte do grupo, tem pessoas que são alunos do curso, e essas pessoas, elas fizeram alguma coisa errada, ou seja, elas perderam a confiança do seu cônjuge, e tem outras pessoas que são o outro lado da moeda. São pessoas que elas foram traídas ou tiveram algum problema no seu relacionamento, e elas perderam a confiança que tinham no seu marido, na sua esposa, tá? Então são duas problemáticas, porque por um lado que parece que é mais fácil simplesmente receber a pessoa e perdoar ela, ainda existe todo um processo, uma barreira que fica levantada depois que foi destruída a confiança que você nutriu durante tanto tempo, tá? Agora fala pra mim aí, responde pra mim essa pergunta. Depois de uma crise, pessoalmente, para você que está me assistindo aí, você acha que é possível confiar de novo? Depois de uma crise, depois de uma traição, depois de alguma coisa onde a pessoa ela acaba lesando a relação de vocês, você acha que é possível confiar de novo nessa pessoa? Fala para mim aí enquanto eu bebo uma água. Ô Juninho, você tá dos dois lados, cara? Você tá aqui no Instagram, daqui a pouco aparece no Facebook.
Seja bem-vindo, pessoal que chegou depois. Responde para mim aí se vocês acham que é possível. Ó, a Ramone disse que sim. Karina também falou que sim. A Mércia também disse que sim. Caramba, o pessoal tá positivo, hein? Acho difícil, a Kátia falou. Mas a Fabiana Saraiva diz que sim quando se perdoa e começa do zero. Ó, a Fabiana acertou na mosca aqui, hein? Não estou vivendo isso, a Fabiana Cunha. Eu não consigo. Perdoei tanto. Ok. Você percebe aí que tem bastante gente que está bem positivo aí com relação a isso, né? Normalmente as pessoas têm um senso comum que já fala, não, a fila anda e pronto, acabou, né? Mas eu gostei de ver, o pessoal está bem positivo. Se a pessoa mostrar atos de confiança, acredito que sim. Perdoei tanto que já acho que não. Você percebe como que a experiência ela modifica a visão da pessoa, né? A perspectiva. Só depois de observar bastante o comportamento da pessoa. Meu casamento acabou depois de 35 anos, eu acho, né? Agora estou separada. Aqui já saiu fora já da minha pergunta. Eu até tinha perdoado, mas voltou o sentimento de raiva, de mágoa. Exatamente esse sentimento que a gente está falando aqui. Porque a pessoa que ela passou por esse processo, ou que está passando, não é o simples fato de perdoar a pessoa. Você ainda tem que processar toda essa emoção que você vai ficar carregando. Porque, querendo ou não, essa pessoa ela acaba se tornando para você um símbolo daquilo que te maltratou. Então, essa pessoa que era para ser aquele que ia te validar, no caso de vocês mulheres aqui, o cara que ia te dar segurança, que ia te proteger, que ia ser sempre o braço forte, o braço amigo ao seu redor. De repente, esse cara ele começa a te ferir. Então, quando você olha para ele, quando você olha para uma pessoa e agora você acaba olhando para ele como se ele fosse um traidor, digamos assim, então é esse símbolo que essa pessoa vai adquirir para você. Então toda vez que você olha na cara dele, por mais que você tenha perdoado, no sentido de quê? No sentido de que vocês ainda estejam morando juntos, por exemplo, no sentido de que às vezes o cara foi embora, mas você acabou deixando ele voltar. Isso quer dizer o quê? Que você quer perdoar. Só que tem uma questão que ela é muito emocional envolvida. Ela é muito emocional. Então, por mais que você queira que a pessoa esteja ali, você não quer abrir mão do seu casamento, ainda dentro de você está se contorcendo, está se remoendo, está sofrendo, porque essa pessoa é o símbolo da sua dor. Então, toda hora que você olha para ela, sente dor. Toda hora que você olha para ela, aciona o gatilho. E ao invés de você ficar feliz pelo fato dele ter voltado, por mais que às vezes ele tenha até surtido efeitos e o seu comportamento tenha mudado, apesar de tudo isso, enquanto você não for trabalhada, não vai resolver nada. O que a gente precisa entender, a Fabiana colocou aqui logo lá no começo, e esse é o X da questão. A pergunta é, depois de uma crise, dá para confiar de novo? E depois de uma crise, o que a gente precisa entender é que depois de uma crise as coisas nunca mais vão ser como eram antes. Depois de uma crise, as coisas nunca mais vão ser como eram antes. Isso não quer dizer que as coisas vão ser ruins, só quer dizer que não vai ser mais como era antes. Então a confiança que eu tinha antes da crise era uma, e essa nunca mais vai ser de novo. Eu posso ter uma confiança maior agora, ou eu posso, às vezes, viver arrastando um relacionamento sem confiar na pessoa. Entendeu? Me desligar totalmente da pessoa com medo de eu me machucar. Porque o que eu sinto pelo fato de eu ter sido ferido por essa pessoa é como se a pessoa ela tivesse me violado. Entendeu? A pessoa a quem eu entreguei a minha intimidade, e eu ainda falei para alguma de vocês que eu atendi essa semana com relação à briga de casal, e é a mesma coisa. Eu falei que a briga de casal ela é sempre covarde. Por quê? Porque o casal eles se conhecem na intimidade. Então o casal, se eu quiser afetar o meu cônjuge, eu sei exatamente aonde está a ferida dele, eu sei aonde que eu toco que dói. Você está entendendo? Porque ele mesmo me mostrou de livre e espontânea vontade. Então toda briga de casal é uma briga covarde. Porque eu consigo te ferir de uma forma que ninguém consegue. Eu consigo acessar lugares seus, da sua intimidade, que ninguém nunca viu, você só mostrou para mim. Entendeu? Então é por isso que eu falo que toda briga de casal é uma briga covarde. E
Isso é uma das coisas que vocês vivenciam muito, vocês que estão no processo de restauração, porque a pessoa ela te conhece. E por mais que vocês não estejam mais juntos, às vezes você está ali no processo tentando reaproximar da pessoa e a pessoa vem aqui e enfia o dedo na sua ferida. Porque ela te conhece e ela sabe onde vai doer. Então essa é uma das formas que as pessoas elas usam para tentar te desestabilizar. Então a mesma coisa acontece quando você passa por essa crise onde a pessoa ela te trai. Ela traiu a sua confiança, né? Você se entregou para ela, você tirou toda a segurança, você tirou todo o aparato e ficou totalmente livre o acesso para essa pessoa. E essa pessoa, ela desonrou esse acesso que você deu para ela. Então, para que você entenda a confiança de uma forma ilustrada, para que vocês, quando a gente falar a respeito de confiança, vocês consigam entender o que é e o que não é, a confiança é como se fosse um direito de aproximação. Eu sempre falo para vocês aqui a respeito da imposição de limites, né, que é uma das coisas que muitas das vezes, dentro do casamento, principalmente as mulheres, elas acabam perdendo. E depois, quando o cara ele sai da relação, ele fica indo e voltando a hora que ele quer, porque a mulher não sabe colocar limites. Ela já não tinha, né, porque ela não exercia individualidade no casamento dela, ela achava que ela era a mesma pessoa. Então, o cara sai do relacionamento e ela fica totalmente perdida. Não tem identidade, não tem individualidade, e ela fica na dependência desse cara para que ela volte a respirar. Então, o que acontece? Esse limite, eu já falei várias vezes aqui para vocês, e quem já é meu aluno já está cansado de saber, que quando a gente fala a respeito de limites, a gente está falando a respeito da sua zona de integridade psíquica. A sua zona de integridade psíquica são os muros que você levanta como se fosse uma barreira de limite, para que as pessoas elas possam te acessar até ali. A pessoa ela chega diante daquele muro e ali ela tem que parar. Porque foi até ali que você estabeleceu. Agora, uma pessoa que ela não tem esses limites, ela não tem uma zona de integridade formada, as pessoas elas passam por cima dela. As pessoas violam seus direitos, as pessoas elas se aproveitam de você, elas fazem o que quiser de você. Porque a pessoa não tem um limite. Era para ela só chegar até aqui, mas ela não. Ela vem vindo, até que ela passa por cima de mim e me desrespeita totalmente. O que acontece? Essa zona de integridade psíquica, ela precisa ser trabalhada de uma tal forma que, independente da situação que a gente esteja vivendo, se é uma questão de onde a gente está se relacionando ainda, ou se a gente já está vivendo uma crise de casamento, essa zona de integridade ela tem que estar estável, tá? Ela precisa estar estável, ok? Quando a gente se relaciona com uma pessoa, às vezes a gente acaba abrindo totalmente para essa pessoa e essa pessoa ela te acessa no seu geral. E aí vem essa questão da traição. E agora você se sente lesado com relação a isso e você já não tem mais coragem de se abrir para a pessoa. Porque você fala, e se eu me abrir e ele fizer de novo? Às vezes o cara já mudou o comportamento, o cara já demonstrou para você que foi um deslize, que não vai acontecer de novo. Mas mesmo assim você fica com medo. Entendeu? Você fica com medo porque foi um trauma, entendeu? Os traumas que acontecem na nossa vida, eles acontecem por dois motivos. Por repetição ou por intensidade. Por repetição ou por intensidade. Uma coisa que se repete o tempo todo, aquilo se torna um novo condicionamento na sua vida, por mais que seja uma coisa ruim. Então, aquilo vai se tornar a nova forma de viver para você. Ou alguma coisa que acontece com muita intensidade. Então, quando você foi violado, né, quando você foi traído, por exemplo, você não tem algo mais intenso do que isso. Você foi violado no seu emocional, assim, no seu íntimo, no lugar onde ninguém consegue acessar. E pela pessoa que mais você confiava, né? Então é a respeito disso que a gente está falando quando a gente fala da dificuldade que a pessoa tem de se abrir de novo para poder confiar na pessoa de novo. Entendeu? Então o que a gente precisa entender aqui? Uma outra pessoa falou ali também, eu já nem lembro mais quem que era, mas também falou a respeito de algo muito certo. Então vocês estão prendadas, viu? Vocês estão entendendo as ideias aí. Uma outra pessoa aí acabou falando assim, não dá mais para voltar como que era, mas dá para começar do zero. E é exatamente a respeito disso. A confiança ela é estabelecida, ela é construída. Não dá para você rever ou reaver a confiança que vocês tinham antes, porque ela foi derrubada. Como se ela fosse um muro, então alguém chegou e meteu o pé naquele muro até ele cair. Foi isso que aconteceu com a confiança que vocês tinham. Então o que precisa ser feito agora? A gente precisa entender que esse trabalho é um trabalho de dois. A primeira coisa que você precisa entender é que é um trabalho de dois.
Não dá para você restabelecer a confiança de um relacionamento esperando que a pessoa faça tudo sozinho, por exemplo. Tipo, ele que errou, então ele que se vire. Eu vou ficar aqui fazendo cara de bravo, esperando ele fazer alguma coisa, entendeu? E eu só vou ficar desfazendo de tudo que ele fazer também. Então não funciona desse jeito. O trabalho tem que ser construído a dois. Não quer dizer que você vai fingir que não está acontecendo nada, muito pelo contrário. A confiança ela é baseada em sinceridade. Então você que muitas das vezes está arrastando o seu casamento, tipo, a pessoa está ali dormindo do seu lado todo santo dia, mas você, por mais que diz que perdoou a pessoa, você não consegue se abrir para a pessoa de novo. Isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser resolvido. Porque agora, quem não está fazendo o negócio funcionar é você. Porque por mais que a pessoa esteja se esforçando para fazer a parte dela, para redimir aquilo que ela fez de errado, para mostrar que o pedido de perdão dela não é só de teoria, é na prática, você não está aberta, você não está disponível. Você está entendendo? Então isso vai colocar tudo a perder. Então é necessário que você faça o que haja, mas eu vou me abrir e se acontecer de novo, não sei o quê. Não é a respeito disso. É a respeito de você administrar a situação através de comunicação. Quando isso acontece, a gente precisa erguer um novo contrato. Depois que acontece a quebra da confiança, é a mesma coisa de uma restauração de casamento. Por mais que seu casamento não tenha acabado, por mais que não tenha acabado assim, que eu digo vocês não se separaram ou vocês não se divorciaram, vocês, sei lá, deu uma voltinha e voltou, digamos assim. Mas é a mesma questão da restauração. Vocês vão ter que começar o relacionamento do zero de novo. Vocês vão ter que reestabelecer novos contratos. Principalmente você que ainda está fechada. A Renata falou que travou. Travou aí para vocês, gente? Conta aí para mim. A Renata falou que travou. Fala aí para mim se tá travado aí para vocês. A Fabiana disse que tá normal. A Karina disse que não travou, não. Então, voltando aqui. Ah, já voltou a Elaine disse. Voltando aqui. A fala atrasou? Deixa eu ver se eu... Acho que agora já foi. Tirar o filtro aqui para ver se melhora. Meu ex nem pediu perdão. Agia como se tudo estivesse normal. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Às vezes a pessoa, vocês voltam o relacionamento de vocês antes de estar resolvidas as coisas, e principalmente o homem, ele tem muito dessa. Ele tem muito dessa de ele voltar e, tipo, ninguém se conversa, ninguém se resolve em nada e a vida que segue, entendeu? Então cada um engole os seus problemas ali e vamos continuar daqui pra frente. Só que não é assim que funciona, tá? Então principalmente você que tem um entendimento, você precisa trazer isso à baila. Você precisa trazer isso para a sua relação. Isso o quê, Júnior? Esse novo contrato. Porque tem coisas que você não está conseguindo processar. E você vai precisar que ele venha atuar, que ele venha trabalhar juntamente com você. Entendeu? Você vai precisar que os dois venham trabalhar juntos. Eu quero confiar em você. Eu quero confiar em você. Mas agora eu não estou conseguindo. Então eu preciso que você esteja executando tudo isso aqui que está no contrato, tá? E à medida que isso fosse reestabelecendo, que isso fosse tornando normal, né, o novo normal pra gente, eu vou voltando a confiar. Isso vai acontecer naturalmente. Agora, o que eu preciso ter? Se agora eu sou o outro lado da moeda, se eu sou a pessoa que eu estou precisando de perdão, se eu sou a pessoa que estou precisando de perdão, o que eu vou fazer? Eu vou ter paciência. Porque não adianta eu entrar nesse processo achando que vai ser coisa rápida. Porque não é muito a respeito do que a pessoa quer ou do que ela não quer, é a respeito do tanto que ela está suportando. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, não, já te perdoei, tá tranquilo, pode ficar, vamos resolver. Só que demora um tempo para processar as emoções, entendeu? Para assentar a poeira de novo. E você que está do outro lado da moeda, você que está tentando reconquistar
o perdão da pessoa, você precisa ter paciência, tá? Você precisa validar isso através da sua paciência. Não adianta você ficar esperando que as coisas elas vão acontecer do dia para a noite, assim como alguém falou aí, que o marido voltou fingindo que nada aconteceu e continuou a vida como se nada estivesse acontecendo. Não resolveu? Não resolveu nada. Tem a probabilidade de que qualquer hora saia de novo? Tem. Por quê? Porque não ficou nada resolvido, tá? Então isso precisa passar por processos, ok? Essas crises, elas vêm justamente para nos colocar num processo, para fazer com que a gente venha modificar a nossa situação e a gente venha se encaixar nessa nova estação, de acordo com a necessidade do agora, do novo, tá? Então é necessário que essa pessoa ela venha desenvolver frutos de arrependimento. Júnior, eu preciso perdoar a pessoa? Precisa. Você precisa perdoar a pessoa, porque o perdão é para você. Entendeu? Quando eu perdoo a pessoa, eu tô liberando a pessoa e eu tô me liberando. Então, independente de eu perdoar ou não, a pessoa tá vivendo a vida dela. Agora eu não, eu tô remoendo aquela questão e aquilo tá me fazendo mal. Então eu preciso perdoar a pessoa. Só que agora, o perdão também é um processo. Eu preciso perdoar a pessoa todo santo dia, até que aquilo não me pese mais, até que eu já não sinta mais, até que já não me doa mais. E quando se trata a respeito dessa... Eu já vou fechar aqui para responder as perguntas de vocês, tá? Essa paciente judia. Eu já vou fechar aqui. Eu me perdi meio aqui no que eu estava falando. Mas com relação à questão da comunicação que você precisa fazer para reestabelecer esse contrato do relacionamento novo de vocês, que vocês estão vivendo a partir de agora, você precisa entender assim. Você fala, Júnior, a gente já voltou, agora eu fico com medo de mexer na ferida, eu fico com medo de ir lá e piorar a situação, a gente já está aqui fingindo que não aconteceu nada. Só que você precisa entender que por mais que você está fingindo que não está acontecendo nada, você sabe que está. Porque não está bom. Por mais que você tenha medo de sofrer, você já está sofrendo. Entendeu? Então é necessário você pensar que... É necessário que essa conversa, muitas das vezes, ela vai doer como nunca. Muitas das vezes essa conversa que você vai ter, esse contrato que você vai fazer, esse novo contrato que vocês vão fazer, ele vai doer como nunca. Para não doer nunca mais. Muitas das vezes esse embate que você tem que ter na sua relação para que você coloque as coisas de volta no eixo, muitas das vezes isso vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Então é a respeito disso. Eu lembro até uma vez que alguém me perguntou a respeito disso, Júnior, será que vai doer a vida inteira? Não, não vai doer a vida inteira. Um dia vai parar de doer. Quando cicatrizar vai parar de doer. Só que eu preciso resolver isso de uma vez por todas. Não adianta eu ficar escondendo a minha ferida, eu preciso tratá-la. Se a minha ferida ela não for tratada hoje, vai infeccionar, vai piorar, vai virar um câncer. Você está entendendo? Uma coisa que era boba, que era pouca hoje, se ela não é resolvida, amanhã ela se torna um monstro. É o que eu sempre falo para vocês. O melhor momento para você resolver um problema é enquanto ele é pequeno. O melhor momento para resolver um problema é enquanto ele é pequeno. Porque depois, se você não resolve, se você acha que o tempo vai passar, vai curar, cara, não resolve. Quando você for revisitar aquele problema, porque ele volta para te atormentar, ele vai estar muito maior do que estava antes. Então pensa a respeito disso. Se eu já está dolorido, se já está sofrendo, então vamos resolver logo de uma vez? Vamos falar logo o que tem que ser falado? Vamos colocar a mão nessa ferida, já que é agora que é a hora de mexer com ela? Não deixa para amanhã, porque amanhã já vai ter outra dor, amanhã já vai ter outro problema. Então resolve o de hoje, tá? Não deixa para amanhã o que você precisa fazer hoje. Agora deixa eu voltar aqui em cima para ver o que vocês estão falando aqui. Essa questão da confiança é independente, né? Não fala simplesmente a respeito de traição. O simples fato da pessoa que um dia você casou com ela, que jurou amor eterno, e de repente essa pessoa sai e fala que não quer mais se relacionar com você, isso já traz consigo já uma quebra da confiança. Né? É como se você falasse assim, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa pudesse fazer isso. E a gente começa a conhecer outros lados da pessoa que a gente nem imaginava que a pessoa tinha. Só que a gente precisa respeitar que todos nós, seres humanos, nós somos assim. Nós temos um lado que é bom, nós somos ruins também, entende? Às vezes nós pensamos que nós somos muito bonzinhos, só que o próprio Jesus ele fala, né? Vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos. Então nós somos maus, a nossa natureza é má mesmo. Então
Não fique espantado se você, de repente, confiava muito numa pessoa e essa pessoa ela faz uma coisa que você nunca imaginou que ela fizesse. Isso é do ser humano. A gente é assim mesmo, tá? E não se ache muito melhor do que ele por causa que você não fez isso. Porque não foi você que cometeu. E às vezes você fica julgando a pessoa falando, nossa, eu nunca faria isso. Quê? Que é isso? E a Fátima, né, foi o que a gente tinha falado, que o ex pediu e voltou como se tivesse tudo normal. E essa questão que eu acabei comentando da Fátima aqui, quando você não resolve as questões, ela não vai se resolver sozinha. Então, um casamento onde vocês voltam antes da hora, onde a pessoa ela volta para dentro de casa como se nada tivesse acontecendo, a primeira coisa é a questão do limite, né? Que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, principalmente mulheres. O cara ele saiu de dentro de casa, a responsabilidade é sua agora. É você quem é a dona da casa agora. Ele tem que pedir licença para entrar, entendeu? Porque ele passou o posto dele para você. Ele saiu de dentro de casa, ele abandonou o barco, em outras palavras, e você é quem está conduzindo. Então ele só entra quando você deixar ele entrar. Você está entendendo? Ah, Júnior, mas eu quero tanto que ele volte, mas ele não está pronto para voltar, você não está pronto para voltar. Vocês só vão piorar a situação. Ou seja, ao invés de vocês curarem a ferida, vocês fazem uma outra ferida em cima daquela que já estava. Entendeu? Então fica muito mais complexo depois que a pessoa sai de novo. Tá? Isso acaba virando uma dinâmica. Ele nunca me pediu perdão do que fez. Ele fala que pegou o trauma de casamento e que não quer mais viver esta vida de casamento, como se fosse um trauma para ele. E não foi nada disso, só esfriou. É preciso, voltando aqui à questão do contrato, e já emendando aqui com o que acabaram de falar aqui, você não pode ficar esperando que a pessoa ela tome decisão ou iniciativa, tá? Você não pode ficar esperando a iniciativa da pessoa. Porque se você é quem está incomodado, então você é quem precisa se expressar. E quando eu falo de se expressar, você não vai falar contra a pessoa, ah, você tem que me pedir perdão, não sei o quê. Não, você vai falar a respeito de você. Você vai falar a respeito das suas necessidades. Quando você chegar para a pessoa, para falar para ela, por exemplo, nesses relacionamentos onde o cara voltou para dentro de casa sem perguntar para a esposa se podia voltar, por exemplo, essa esposa ela precisa se comunicar com ele. Ela precisa falar como que ela está se sentindo, que ela se sente desse jeito, que ela não tem mais confiança e tal, que a confiança foi quebrada, entendeu? Ela precisa comunicar como que ela está se sentindo, porque o óbvio precisa ser falado. Porque às vezes essa mulher ela vai ficar ali fazendo caras e bocas esperando que o cara venha interpretar o que está acontecendo. E na cabeça dele já está tudo normal. E ela fica pensando, nossa, mas é um cínico, né? Ele faz isso, ele faz aquilo. E para ele, na real, ele nem está percebendo nada. Entendeu? Então o óbvio precisa ser falado. O óbvio precisa ser falado. Mais uma vez, eu repito, parem de trabalhar em casamentos por telepatia. O relacionamento precisa ter comunicação. Quando ele sai de casa, vai morar com outra pessoa, mas você é dependente emocional. Você precisa resolver a sua dependência emocional. Essa crise, ela vem principalmente para você, para trabalhar essa sua questão. Precisamos, mas é tão difícil. Na prática é muito fácil. Não, na prática é muito difícil. Na teoria não é fácil e na prática é mais difícil ainda. Isso me incomoda bastante, porque meu esposo se comporta como se tudo fosse normal. Normalmente no relacionamento, sempre vai ter uma pessoa que é ativo e outra pessoa que é passivo. Sempre vai ter uma pessoa que está falando assim, a gente precisa resolver esse casamento, né? As coisas não podem ficar do jeito que tá. E o outro está falando, não, tá bom assim mesmo, deixa assim mesmo, deixa rolar, vai mexer com o que tá quieto. Sempre é assim. Todo casamento é sempre assim. Então, aquela pessoa, principalmente vocês que são novos aqui, que muitas vezes chega naquela mentalidade, meu marido não quer cooperar, não vai ter volta porque ele não quer. Não fique esperando por isso, tá? Isso é uma realidade a mais comum de todas. A maioria das pessoas que estão passando por crise no casamento é mais ou menos essa dinâmica, porque nós nos relacionamos com pessoas que são normalmente o nosso oposto. A Elaine falando da paciência. Dou graças a Deus sempre por ter encontrado você, porque se não estivesse, não ia saber de nada, ia ficar sempre igual. Essa que é a ideia, a gente praticar o novo para a gente ter resultados novos, né? Quando você pede perdão à pessoa e ele disse que já perdoou, mas tem raiva, ódio no coração e mágoa,
Foi só da boca para fora, né? Quem tem mágoa não perdoou. E muitas das vezes aqui é um mix de emoções, ô Fabiana, principalmente no seu caso, que é um caso específico, a questão do término do casamento, né? A questão do término do casamento vai fazer com que a pessoa ela fique com muita raiva. É o que eu sempre falo para vocês, que o amor e a raiva eles são emoções gêmeas, porque muitas das vezes a pessoa ela gosta de você, só que pelo fato do que aconteceu com vocês, ela acaba isso se convertendo num ódio. Porque às vezes ela atribui a responsabilidade a você, ela fala que foi por culpa sua que o casamento não deu certo, que era para você estar casado até hoje. Ou seja, não tá gostoso para a pessoa também. Ela também não gostou do que aconteceu e ela precisa jogar a culpa em alguém, tá? Então normalmente esse sentimento que era de alguém que estava interessado, que queria que as coisas funcionassem, apesar de muitas das vezes não fazer nada para isso, né? Mas acaba se convertendo num ódio e tendo raiva aí de você por causa disso. A Gislaine diz que não dói mais. Eu tive um câncer por conta de uma traição do meu marido. O lado podre. Estou passando por isso. Está muito complicado. Só Deus para me ajudar. Deixa eu só ver as perguntas de vocês aqui. E quando a mulher que sai de casa pela dor que ele estava me causando? Você sempre precisa se priorizar, tá? Eu sempre falo para vocês que toda vez que vocês percebem que você está sendo afligida dentro do seu relacionamento, você precisa ganhar distância, tá? Seja uma distância dentro de casa, ou se você achar que nem dentro de casa você não está segura, é bom que você saia, tá? Quando eu falo de segurança, eu não estou falando a respeito de agressividade física, eu estou falando a respeito de agressão emocional, porque muitas das vezes a pessoa lidando com aquilo ali, ela está ficando doente. Então, como ela não sabe como resolver no embate, então é melhor que a pessoa ela venha a se afastar. A Fabiana está falando que ela fez isso, né? Que ela se afastou e depois se arrependeu. Como é difícil quando tem que lidar com o passivo. Ele é muito acomodado. Tem muito disso. Errei na prática. Na prática é difícil também. Eu que traí, me arrependo amargamente, divorciados e oro muito pela restauração. É o que eu falei para vocês, aqui tem os dois lados da moeda. Tem pessoas que elas estão buscando perdão e tem pessoas que elas estão tentando perdoar. No meu caso, ele que saiu e está com outra. Tem possibilidade dele voltar? Tem. Eu tenho muito problema, acho que é com meu marido, né? De meu marido demorar a voltar para casa quando sai do trabalho. Aí eu ligo para saber onde ele tá, aí já acha ruim. Então vocês já têm uma dinâmica, né? Você é parente minha, né, Lucinete? A Lucinete Brito. É uma dinâmica que você já até sabe, né? Você sabe que você vai ligar, que vai dar ruim, que vai dar briga. E o pau tora, né? Continua a mesma coisa de sempre, sempre rodando em cima do mesmo ciclo. E esse ciclo nunca acaba, é sempre repetitivo. Então é uma dinâmica que precisa ser mudada. Com relação ao quê? Entender a respeito de quais são as suas motivações, né? Quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas. E talvez até uma forma de você estar cutucando ele, né? Como uma forma de estar chamando a atenção dele através disso que você faz. Então tem muita coisa por trás, gente. É o que eu sempre falo para vocês, hein? É necessário que a gente consiga enxergar nas entrelinhas, tá? A gente precisa enxergar nas entrelinhas, porque a gente está simplesmente correspondendo ao que o outro está fazendo sem pensar no porquê que a gente está fazendo, tá? Então, muitas das vezes são coisas desnecessárias, tá bom? Então, a gente precisa avaliar a nossa maneira de agir e a nossa maneira de ser. Deixa eu só voltar aqui. Guardião não pede para voltar. Contato zero. Eu acho que você caiu no lugar errado, Graça Maria. Então, voltando aqui à questão da confiança em si, conforme eu comecei falando para vocês, a gente precisa, agora eu vou falar um pouco mais científico, tá, a respeito do que está acontecendo e do como isso precisa ser modificado.
A partir do momento em que essa pessoa ela teve a sua confiança quebrada, a partir do momento que a pessoa ela teve a sua confiança quebrada, ela, conforme eu comecei falando aqui, ela vai ter um símbolo. Essa pessoa ela vai simbolizar aquela dor para ela, tá? Então olha como que esse negócio é difícil. Toda vez que eu olho para aquela pessoa simboliza a minha dor, simboliza o meu sofrimento, a minha angústia, a confiança que eu depositei nele e ele jogou na lama, entendeu? Então o que eu preciso fazer a partir de então? O que eu preciso fazer a partir de então? Eu preciso mudar o significado das coisas. Enquanto eu não mudar o significado das coisas, vai ser muito difícil eu conseguir resolver esse processo. Como que é isso, Júnior, de mudar o significado das coisas? Eu preciso ancorar novos sentidos a isso. Eu preciso dar novos significados para isso. Então eu já falei que eu quero perdoar. Ok, essa é a primeira coisa. Eu preciso querer perdoar. Se eu não quiser, se eu não tiver liberado, eu respondi ainda uma pessoa no sábado com relação a isso. E eu fui bem incisivo com relação a isso. Se você já conseguiu liberar o perdão, então agora é processo. Agora a gente parte para uma estratégia para você conseguir reprogramar aquilo que você sente pela pessoa. Porque é o que eu falei, você amava a pessoa, só que como ela te machucou, você passa a odiar a pessoa. Entendeu? Porque ela se torna o símbolo da sua dor. Entendeu? Então é por isso que é necessário que antes de mais nada o perdão ele esteja pronto. Você precisa ter liberado o perdão antes de mais nada, ok? Isso é uma coisa básica. Eu preciso reconhecer aquilo que eu quero, tá? Por mais que seja dolorido, por mais que às vezes eu me sinta ferido na minha individualidade, se você é homem se sente ferido na sua masculinidade, você, mulher, se sente invadida na sua feminilidade, mas você precisa reconhecer aquilo que você quer. Toda vez que Jesus ele chega diante de alguém para ser curado, ele não falava assim, você quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Você quer ir para o céu? Você quer... O que você quer? Não. Ele perguntava para a pessoa o que a pessoa queria. Ele perguntava para o cego o que o cego queria. Ele perguntava para o paralítico o que o paralítico queria. E a pessoa ela tinha que confessar com a sua própria boca o que ela quer. Então você que está nesse lado, que precisa liberar essa pessoa, que precisa se abrir para essa pessoa e não está conseguindo, você precisa confessar isso que você quer. Você precisa liberar isso com a sua boca. Você precisa determinar, eu quero perdoar esse cara. Eu quero restaurar o meu casamento. Eu quero estar aberta para confiar novamente. Eu quero reestruturar aquilo que foi derrubado. Você está entendendo? Você precisa querer. Se você não quiser, não tem o que faça esse negócio dar certo. Entendeu? Se isso não for uma realidade para você, se você não tiver esse primeiro reconhecimento, não vai funcionar. A gente pode te hipnotizar aqui e falar eu quero. Você não vai aceitar, não vai funcionar. Você está entendendo? A partir do momento em que houver o reconhecimento, eu quero, eu aceito, passou águas passadas, isso aí não vai mais atrapalhar a minha vida, não vai mais atrapalhar meu relacionamento, é daqui para frente, é de agora em diante. A gente vai crescer junto, isso vai fortificar a gente vai viver uma vida transformada, a gente vai ter um casamento diferente de tudo aquilo que a gente já teve, entendeu? Você chama toda essa responsa pra cima de você. E a partir de então, agora você está pronta para que você comece a modificar o sentido das coisas. Porque esse cara que ele te feriu, esse cara que ele te magoou, que ele te maltratou, esse cara também já te deu muita felicidade. Esse cara também já te deu muita coisa boa. Esse cara, ele é muito responsável por muita coisa que te fez a mulher mais feliz do mundo também. Você está entendendo? Então são duas responsabilidades, são duas atribuições sobre a mesma pessoa. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ressignificar o que a gente quer. Eu quero ficar olhando para a pessoa que me magoou e que me maltratou, só que por um lado ele já me pediu perdão e ele já está se comportando de forma diferente. Ou eu quero olhar para essa pessoa que construiu a vida junto comigo, que me deu tanta coisa boa, que me deu tanta felicidade, só que um dia ele também deslizou. Você está entendendo? Então eu preciso modificar as coisas. Eu preciso parar de olhar para aquilo que me maltrata e começar a olhar para aquilo que eu quero de verdade. Aquilo que me liberta, aquilo que me libera para a vida. Então, a partir do momento em que eu olho para aquele cara, eu já não olho mais para ele como se ele fosse o meu mutilador, como se ele fosse a pessoa que vai me fazer sofrer. Não, eu olho para ele como o cara que ele está se esforçando para fazer as coisas funcionarem e dar certo. Eu olho para ele como o cara que ele está tentando pagar o preço, por mais que, é claro, que não tem como retribuir o erro que a pessoa fez. Não há o que a pessoa faça que venha a desfazer o que ela fez. Depois que fez, está feito. O que eu preciso agora é simplesmente de uma mudança de comportamento.
Eu simplesmente preciso entender que a pessoa está arrependida. E a partir de então, se a pessoa ela aceita o meu novo contrato, então vamos trabalhar junto para isso. Entendeu? E talvez, a partir desse novo contrato, a gente vai começar a se relacionar de uma forma que a gente não estava se relacionando antes. A gente precisava passar por essa crise. A gente precisava modificar a dinâmica do nosso casamento. Porque agora a gente está trabalhando junto. Antes não. Antes estava si por si, os dois numa guerra danada. E agora a gente está tendo a oportunidade de trabalhar junto. Então aqui é literalmente aquele recomeço que a gente falou lá, que alguém citou aqui. É preciso começar do zero. Aqui é o começar do zero. Aqui vocês estão reconstruindo o vínculo de vocês. Só que vocês estão reconstruindo de uma forma saudável. Não é reconstruir, ele voltou e agora o tempo vai se encarregar de resolver tudo. Não. É de uma forma adulta, entendendo, a pessoa reconhecendo que ela errou, você de uma forma adulta reconhecendo que você tinha o direito de estar exigindo alguma coisa dessa pessoa, mas você está abrindo mão do seu direito, entendeu? Por quê? Pelo seu relacionamento. Porque você percebeu que a pessoa está arrependida e você quer que esse relacionamento seja transformado. Então cabe muito a você. Você que está do lado de cada moeda, você que está precisando liberar perdão, cabe muito a você querer de verdade. Querer de verdade. Porque muitas das vezes a gente fala de uma forma meio que moral, meio que ética. Não, é claro que eu quero. Quem não quer, não sei o quê. Mas no fundo você não quer. Entendeu? Às vezes você fala na minha frente que quer, mas no fundo você não quer. No fundo você quer pisar ele. No fundo você quer que ele pague por aquilo que ele fez. Você está entendendo? Então, quando você age dessa forma, você ainda não liberou perdão. Entendeu? Quando você ainda, por mais que você durma com a pessoa, às vezes você se relaciona sexualmente com a pessoa, na frente dos seus familiares, vocês fingem que está tudo bem, né? Põe a máscara e vai embora. Por mais que você haja desse jeito, no fundo você sabe que você quer que ele pague, que ele seja penalizado por tudo aquilo que ele fez com você. Você está entendendo? Então é necessário que isso seja tratado. E, inclusive, se você está tendo dificuldade com relação a isso, tem várias pessoas, vários alunos nossos que a gente está tratando no pessoal com relação a isso. Tá? Porque a pessoa ela já fala, Júnior, eu não dou conta. Entendeu? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu preciso trabalhar, é sobre mim. Entendeu? Eu preciso liberar, eu preciso entender o que está sendo afetado dentro de mim. Talvez isso seja um gatilho de alguma coisa, de alguma dor que você já viveu lá na sua infância, de alguma coisa, de um problema que você já imaginou que nunca que você ia viver e você está vivendo agora. Então são gatilhos que são liberados dentro de você e que você precisa de alguém para estar apaziguando as coisas, colocando tudo no seu devido lugar de novo. Então tem vários alunos que já estão se tratando com relação a isso, porque é uma coisa sua, tá? A pessoa já se definiu, falou, não, eu quero o meu casamento, eu quero voltar com você, eu quero restaurar a nossa casa, e você não consegue se liberar. Então você precisa entender de uma forma adulta que, ok, isso é uma coisa comum, isso é uma coisa normal. Nós temos tanto um apego com relação à pessoa, que é aquela pessoa que está sofrendo, ai meu Deus, a pessoa foi embora, eu não consigo viver sem ela e tal, música sertaneja. E temos esse apego que é nosso também, que é um apego de eu não vou me abrir mais porque essa pessoa me feriu. Entendeu? É um apego que é nosso. E o relacionamento, ele fala muito a respeito disso. Um relacionamento onde não vai ter mais intimidade, não tem mais relacionamento. Entendeu? Ah, Júnior, mas a gente se relaciona sexualmente. Não, eu não estou falando a respeito de se relacionar sexualmente. Eu estou falando a respeito de intimidade, de vínculo. Entendeu? Um relacionamento que já não tem mais vínculo, ele não vai mais continuar, ele não vai funcionar, ele não vai prosperar. Vocês podem arrastar com a barriga a vida inteira, mas esse relacionamento não vai prosperar. Entendeu? Então não perca tempo com relação a isso. Se você percebe que não dá conta com relação a isso, procure ajuda, tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O senhor acredita que eu estou fazendo tratamento com um psicólogo de pessoas que está vivo e é como se ele estivesse morto? Vixe, eu não entendi, foi nada. De pessoas que está vivo e é como se ele estivesse morto. Não entendi muito, não. Luto de pessoas vivas. É verdade, meu marido é maravilhoso, por isso estou sofrendo. E quero meu marido de volta. Estou separada e quero voltar. Não vejo arrependimento dele. Então não está maduro ainda. É meu caso. Eu não vejo arrependimento dele. Isso é difícil.
É meu caso também. Agora eu só vou só delinear aqui para vocês. Devo correr atrás ou esperar ele voltar? Não se corre atrás, tá, gente? Não se corre atrás. Isso eu falei também para uma dos atendimentos que a gente teve. Um dos atendimentos que a gente teve aqui, eu falei a respeito disso. Ele fez que não se perdoa pelo que me fez. Não se perdoa pelo que me fez. Uma das coisas que eu falei aqui em um dos atendimentos que a gente teve essa semana foi a respeito justamente dessa questão. Eu vou falar a respeito disso porque tem bastante gente nova aqui e tem as mesmas perguntas que são repetidas, né? Com relação ao processo do outro. O processo do outro ele precisa ser respeitado, tá? E um dos exemplos que eu usei para ilustrar essa questão é o exemplo do filho pródigo, né? Na parábola do filho pródigo, na verdade na parábola em si que Jesus ele conta 3 histórias dentro de uma parábola só. Ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. A dracma perdida, uma mulher vai em busca e encontra. A ovelha perdida, um homem vai, busca e encontra. O filho perdido, o pai não vai atrás dele, ele tem que voltar com as próprias pernas. Entendeu? Então é a mesma questão. Aqui nessa história a gente tem desapego, porque a gente encontra um pai que ama, entendeu? O pai do filho pródigo, ele é um exemplo de uma pessoa que ama de verdade, mas que ama com amor verdadeiro. Não com amor emocional, com amor apegado, com amor doentio. A ponto de que o filho pede para ele, né, metade da sua herança, da fazenda, e o pai dá. E ele fala, mas não acaba por aqui, eu também vou embora. Ele fala, não, meu filho, pode ir. Então você percebe que é um amor de liberdade. Um amor que ele não segura a pessoa e fala, não, você não pode ir porque eu preciso de você. Não, não tem nada disso. É um amor de liberdade. Isso é muito comum na questão do Oriente Médio, na questão do Oriente. Essa é o que eu falei a respeito de desapego na live passada. Para eles o desapego ele é a raiz de todos os males. O apego é a raiz de todos os males. E então você percebe essa questão do amor com liberdade. Eu amo, só que eu deixo você ir. E mesmo sabendo que o filho ia se fazer atrapalhada, mesmo sabendo que tudo ia dar errado, o pai permite que o filho vá viver suas próprias experiências. E o que demonstra que esse pai amava esse filho é que todos os dias esse pai estava lá na porta esperando o filho voltar. Por mais que esse filho tenha demorado, sei lá, 1 mês, 2 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Mas o pai sempre estava lá esperando o dia que esse filho ia voltar. Porque quem tem casa um dia volta, entendeu? Quando as coisas apertam. E é interessante que esse pai ele podia ter ido atrás do filho. Ele podia, né, ao saber da situação, né, houve uma grande crise, uma seca geral, né, nossa, meu filho deve estar padecendo necessidade, eu vou atrás dele. Negativo. Da mesma forma que ele saiu com as próprias pernas de dentro da casa, o pai espera que ele retorne pelo mesmo caminho. E o caminho é justamente o processo necessário para a desintoxicação. Porque enquanto ele vem pelo caminho, ele vem pensando, eu vou pedir perdão pro meu pai, eu vou falar para ele que eu não preciso nem chamar ele de pai. Eu vou falar, se ele quiser, eu posso ser tratado como um empregado. Se ele quiser, eu posso trabalhar para ele, só a troco da comida, sabe? Ele vem se desintoxicando, porque ele sai dali todo altivo, falando pro pai que ele quer, que ele manda, que ele faz, e na hora que ele volta se oferecendo para ser um escravo do próprio pai. Você está entendendo? Então, esse processo é o processo da desintoxicação. É por isso que você nunca busca seu marido. Você nunca vai buscar o seu marido. Entendeu? Quando a gente se submete ao processo, a gente age de forma estratégica e de uma forma intencional. A maneira de agir é intencional. A nossa forma de agir, a gente sabe justamente aquilo que a gente está querendo. Quando a gente age com estratégia. É por isso que no curso a gente fala tanto a respeito de comunicação estratégica. Que é essa questão de eu estar fazendo uma coisa agora, por mais que às vezes não esteja fazendo sentido, mas que eu sei exatamente onde eu quero trazer a pessoa. Entendeu? Só que tudo isso é de uma forma natural. A gente usa de mecanismos psicológicos que são comuns a qualquer pessoa e que acontece com naturalidade. Então, inclusive no sábado teve alguém, eu não sei se ela está aqui, mas teve alguém que falou aqui nas mensagens, que ela falou exatamente isso, o meu marido voltou com as suas próprias pernas, ele está aqui em casa e ele mesmo voltou de livre e espontânea vontade, entendeu? Ou seja, a pessoa ela não precisou ir lá buscar o cara, ele mesmo sentiu e ele veio e começou a reconciliação de casamento.
Não é a mulher falar, pelo amor de Deus, volta para casa, eu não vivo sem você, e o cara volta pela dó, entendeu? Porque se a pessoa ela volta por dó, ela sai. Se a pessoa ela volta pela responsabilidade por causa dos filhos, ele sai de novo. Porque nada disso consegue segurar um casamento. Se a pessoa ela não quiser ficar com você, não tem o que faça segurar o casamento. Então o que precisa ser mudado é a maneira como a pessoa te enxerga. O que precisa ser mudado é a interpretação, o símbolo que você traz quando a pessoa ela te vê. Entendeu? Então é por isso que a comunicação estratégica ela trabalha essa nova persona que você se transforma. Você vai comunicando com a pessoa, devagarzinho, no pouquinho de abertura que a pessoa te dá. E devagarzinho, na sua paciência, né, na sua administração do tempo, a pessoa ela vai percebendo que você está mudada, você está diferente. Né? Era uma pessoa tão dependente, era uma pessoa tão desesperada, que ia morrer, que só ficava pedindo para voltar, e se humilhando, e de repente agora está se valorizando. Né? Uma mulher bonita, uma mulher que se cuida, uma mulher que não tá morrendo porque o cara não tá com ela, né, que é educada, sabe? Então, tipo assim, o cara ele começa a olhar para essa mulher de uma forma totalmente diferente. A gente fez uma pesquisa, inclusive, eu não sei se eu cheguei a postar no Instagram, mas de um pessoal que estava se separando, aí foi feita uma reportagem, né, com essas mulheres, e eles falando, né, eu tenho tantos anos de casado, me separei por causa disso, voltar por causa disso, e no final... Aí o que eles fizeram? Eles colocaram essas mulheres num dia de spa, né? E elas ficaram todas bonitonas e tal. E quando elas chegaram para assinar o papel do divórcio, e os maridos sentaram na frente, e as mulheres sentaram do outro lado da mesa, na hora que as mulheres chegavam, o marido só faltava torcer a cabeça, né? Porque, tipo, nossa, irreconhecível. E uma das coisas que eles falavam muito era a questão do olhar. O olhar mudou muito, né? Não é mais... A gente não consegue mais se enxergar da forma que a gente se enxerga. É praticamente como se a gente fosse sócio das mesmas contas, digamos assim. Então, muitas das vezes o que está faltando é essa mudança, essa transformação. Tá? Então, quando a pessoa ela começa a te acessar dessa nova maneira, ele começa a te enxergar de uma forma diferente. Então, o que aconteceu? Uma mudança desse símbolo. É a mesma coisa que a gente começou falando a respeito aqui da pessoa que está passando por uma crise de confiança. É preciso mudar o símbolo que você tem quando você enxerga essa pessoa. Essa âncora que você associou à pessoa precisa ser mudada por uma coisa boa, tá? Quando você olha para a pessoa, você tem que lembrar de uma coisa boa e não de uma coisa ruim. Então é a mesma coisa que acontece na questão da restauração. Então, dessa forma, acontece uma atração. Você vai trazer a pessoa de volta, literalmente, tá? Então é por isso que tem que ter transformação. Não adianta você querer trazer seu marido de volta do jeito que você tá, porque a única coisa que você vai garantir é que ele vai voltar e ter a certeza de que realmente não dá certo. Enquanto não houver transformação, não tem restauração. Cadê? Já passei por isso, voltou e saiu. Elaine, o desapego é doloroso, mas quando estamos maduros o suficiente já não dói tanto. É necessário, né, Renata? Chega um determinado momento que é necessário. Sabe, tipo assim, você se acostuma tanto com a dor que doer um pouco mais já não faz mais diferença, já tá doendo. Doer um pouco mais já não faz mais diferença. Contanto que doa agora para não doer nunca mais. Entendeu? Então o desapego ele fala muito a respeito de eu poder ter essa comunicação comigo mesmo, de falar eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Então o desapego é justamente a respeito de mim comigo mesmo. E não a respeito da pessoa. A pessoa não tem nada a ver com o meu apego. É totalmente a respeito de mim. Porque eu grudei nessa pessoa como se eu fosse um dependente dela, como se ela fosse o meu pai, como se ela fosse minha mãe e eu fosse uma criança. Entendeu? Então é uma necessidade. Chega um determinado momento que você não tem para onde correr. Ou você vai ficar chorando a vida inteira, morrendo a vida inteira, ou você assume essa dor de uma vez para não sofrer nunca mais. Às vezes penso que o meu esposo só está aqui por causa dos filhos. Porque ele me ignora. A Meire está falando que viu esse vídeo que eu comentei. Um ponto importante, eu acho, é nunca entrar em contato com a amante. Nunca entrar em contato com a amante. Já assisti esse vídeo, bastante interessante. Eu estou mais segura depois que me libertei desse apego, né? No meu caso, não sei lidar com a presença do meu ex-esposo. Nossa separação é recente. Quando o vejo, me sinto muito mal, pois toda a traição que ele fez vem à tona. É exatamente o que a gente está falando aqui. É a questão do símbolo que a pessoa representa para você. Agora, com certeza você é novata aqui. Uma das coisas que a gente deixa bem estabelecido no curso é que
as pessoas elas perguntam, Júnior, quando eu vou estar preparado para poder entrar nessa questão da comunicação estratégica, ou seja, da reaproximação com a pessoa? Quando a pessoa ela já não te ofender mais. Porque pode ser que você tenha feito lá 1 mês, 2 meses de curso, se paramentado, se preparado, né, esperando o grande dia acontecer. Eu estou me preparando para o dia que eu chegar na presença dele, o chão vai tremer. Você pode estar fazendo tudo isso. Se você, independente do tempo que você estudou, do tempo que você se preparou, se você não estiver preparado, você vai chegar na frente dele e vai desestabilizar total. Tem pessoas que desestabilizam só de falar com o telefone, no telefone, entendeu? Então, essa que é a necessidade básica para que você venha passar para essa etapa da reaproximação. Eu preciso estar estável, para que eu possa me encontrar com a pessoa e ele não me desestabilizar, porque senão ele vai colocar abaixo tudo aquilo que eu construí, tá? Então, a partir do momento em que eu não me sinto mais ofendido, eu posso chegar e conversar com essa pessoa e não permitir mais que ele me acesse. Acessar no sentido de quê? De me ofender. Porque é normal que a pessoa ela fique o tempo todo... Lembra que eu comecei falando pra vocês que a briga de casal é uma briga covarde porque a pessoa conhece a sua intimidade? Então, essa pessoa ela tem os pontos exatos onde ela vai tentar te atingir. Agora, se você estiver pronto para não ser ofendido, aí essa pessoa pode tentar o que ela quiser, porque você está estável e você não vai permitir que ela venha te derrubar, entendeu? E aí a pessoa ela percebe que realmente houve mudança. Porque o interesse dessa pessoa em tentar te ofender não é na maldade, não é que eu te odeio, não. É porque a pessoa ela não acredita na sua mudança. Ela não acredita na sua mudança. Então é como se você fosse um brinquedo inflável que ela quer chegar e te furar e falar, acabou a brincadeira, entendeu? Tá fazendo um teatrinho para me convencer, eu sei que você não é assim. Em outras palavras, é isso que ele pensa a respeito de você. Então, quando ele tenta te ferir e ele não te fere mais, aí ele começa a perceber que realmente você está mudada. Ele começa a perceber que realmente agora você está dominando a situação, entendeu? Agora o negócio é diferente. E aí você consegue executar a estratégia com maestria. Sei onde ela trabalha, tenho o número, mas nunca entrei em contato com a amante. Cara, que amante, meu. Casey Andreata. Amante não tem nada a ver com a história. Esquece a amante. Amante não tem nada a ver com a história. O problema é seu com seu marido. Preciso disso. Preciso me sentir assim. Eu sou o suficiente. Eu me sinto sobrecarregada. Demais. Finjo que ela não existe. Quando converso com ele, nunca falo sobre ela. Da outra, no caso, né? Me sinto mãe de todos aqui em casa. Estou muito feliz comigo mesma. Que bom, Renata. Isso é um progresso. Isso tem que ser comemorado. A galera aqui do final, né? A galera que chegou no finalzão. Depois vocês assistam a gravação aí. Às vezes parece que meu esposo está querendo me manipular. Às vezes não parece, às vezes ele tá, viu? Como fazer ele acreditar na mudança? Da mesma forma da confiança. É o mesmo sentido da confiança. Não dá para você fazer a pessoa acreditar na sua mudança. Quem chega anunciando, eu vou mudar, não, por favor, me perdoa, eu vou mudar. Quem vai mudar não fica anunciando, só muda, entendeu? Então a mudança, ela é um comportamento adulto, onde através é a validação do outro. Não tem como eu dar testemunho a respeito de mim mesmo. Eu tô mudando, olha só, até mudei meu jeito de me vestir. Cara, isso não demonstra uma mudança verdadeira. Eu posso mudar meu guarda-roupa, posso mudar de emprego, mas não caracteriza que eu mudei. Então a mudança, ela só vai ser recebida através de terceiros. Eu não posso falar a respeito da minha mudança. É claro, eu sinto, eu percebo, eu estou vivendo de uma forma diferente, estou mais feliz, estou conseguindo ser suficiente, estou vivendo a vida de uma forma mais leve. Eu percebo a minha mudança. Só que isso não é o bastante para convencer a pessoa que não acredita na minha mudança. Ele literalmente não acredita na minha mudança. Para chegar ao ponto de vocês se separarem, é tipo assim, já tentei de tudo e não deu certo. Então, se nunca mudou até hoje, não é agora que vai mudar. Entendeu? Então é basicamente essa mentalidade.
Só que a construção é essa mesma construção da confiança. É preciso que, através do comportamento e o acesso que a pessoa te dá, você vá demonstrando para ela que as coisas agora são diferentes. Você não é mais do mesmo jeito que era antes. Entendeu? Agora é para melhor, é claro. Não vai que é para pior, não. Não é mais como era antes, tá bom? Então essa crise ela tem que trazer você para um novo patamar. Ela tem que elevar você, a sua consciência, o seu entendimento e a sua forma de se comportar. Porque a partir do momento em que a sua mente for mudada, a sua forma de se comportar muda também, tá bom? Então, a partir do entendimento que vocês têm, vocês acabam agindo de forma diferente. Ele está fazendo tudo o que fazia antes, largou beber e fumar, voltou depois da separação. É uma forma da pessoa estar se liberando, né? Meu ex hoje veio aqui em casa ver os filhos e não quis vê-lo. Eu não quis vê-lo. Ele veio até mim e demonstra preocupação. Isso é irritante para mim, pois não vejo sinceridade. Eu bloqueei ele em todas as minhas redes sociais para diminuir a minha dor. O que você acha dessa atitude? Essa é uma das primeiras coisas que a gente coloca no set de restauração de quem está vivendo separado, lá no curso, né? Você que está no curso, você já viu isso aí. Lá no set, o set é o quê? A configuração, é como se a gente estivesse organizando a nossa vida para a gente entrar no processo. Então, no set da configuração de quem está vivendo separado, a gente aconselha as pessoas a estarem inibindo essa possibilidade de você estar acessando o que a pessoa está fazendo, as pessoas que ficam com leve trás, falando o que a pessoa fez, deixou de fazer, falou de você, não está falando. Por quê? Porque isso é simplesmente algo que vai intensificar a sua ansiedade. Então, tudo aquilo que vai te trazer mais ansiedade precisa ser... Estou entrando e saindo para ver se consigo assistir. Cláudia tá falando que tá travando. Mas tá acabando já, tá, gente? Eu já tô acabando já. Mas isso é uma das coisas que a gente aconselha a fazer, principalmente quando você tá ficando na ansiedade de ficar assistindo a pessoa. Se você dá conta, é desapegado bastante para não ficar acessando as redes sociais da pessoa, tanto faz, tanto fez. Agora, se não, é bom fazer isso também. Tá ok? Eu vou Teve alguém aqui que tá perguntando a respeito do curso. Tanto o curso quanto o site do atendimento tá na minha bio aí, tá? Mas de qualquer forma, na gravação do curso, eu deixo nos comentários aqui, depois você entra lá no curso gravado, vai estar nos comentários aí o link do curso, para você ser aluno do curso, e o link dos atendimentos individuais, principalmente para você que está passando aí por essa questão do apego, onde você não consegue liberar a pessoa, ou não consegue confiar na pessoa, para a gente começar a fazer um trabalho individual nessa questão para você se liberar, né? Para você conseguir tocar a sua vida aí e não ficar perdida nessa situação, ok? Então eu vou deixar para vocês aí. E no demais, eu só quero agradecer a presença de cada uma de vocês. Feriadão e nós estamos aqui na pegada. Então Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? No demais, se vocês precisarem de alguma coisa com relação ao atendimento, principalmente, ao atendimento individual, eu tenho horários até no domingo que eu estou atendendo. Pessoas que são de fora do país também estão chamando muito, tá? Então você que é de fora do país aí também pode entrar lá. O pessoal faz pagamento pelo PayPal normal, tá? Não tem problema nenhum. E inclusive tem alguns horários que estão acontecendo no domingo, tá? Então você que tem dificuldade de horário, entra lá que tem alguns horários disponíveis ainda no domingo, tá bom? Eu tô dando essa esticada aí para ver se eu consigo atender o maior número de pessoas possível, ok? No demais, Deus abençoe a vida de vocês, eu determino sobre a sua vida muita paz, prosperidade e muita intencionalidade. E até a próxima.